Meus cumprimentos a todos que veem esse vídeo, essa transmissão aqui a partir da nossa Academia Mineira de Letras. Meu agradecimento ao Dr. Rogério Faria Tavares, presidente da instituição, a sua equipe técnica e, naturalmente, aqueles que têm a paciência de me ouvir aqui. Eu sou Paulo Miranda, fui convidado pelo Dr. Rogério Tavares para fazer uma palestra em homenagem ao centenário do nascimento de Milor Fernandes. Milor, na verdade, nasceu Milton, e só 17 anos depois é que ele se transformou em Milor, ao pedir uma cópia, ou retirar uma cópia de sua certidão de nascimento, em que ele percebeu que a pomposa grafia do tabelião lhe havia dado o nome de Milton Viola Fernandes, mas o Milton havia sido gravado, ou grafado, o T de Milton, havia o traço sobre o T, o traço cortando o T de Milton, acabou se tornando, ficando ao lado, à frente da letra, do corpo da letra, e parecendo então um circunflexo, e o N final de Milton parecendo também a Milor, um R. Daí, aos 17 anos, ele se transformou em Milor Fernandes. Para o conhecimento e para o gáudio nosso, de tudo que ele produziu em sua fantástica obra de humor, principalmente. Eu tenho vamos dizer, um paralelo com o Milor Fernandes, justamente no tocante ao nome, mas é só isso. O meu nome completo é Paulo Wagner de Miranda. Eu fui registrado por meu pai na cidade de Pitangui. Eu nasci num povoado vizinho, Brumado. Quando registrado, meu pai levou a certidão para minha mãe, que viu e falou assim: mas Luiz, isso aqui não está correto. Não é Wagner, é Wagner. Meu pai disse: não, Zezé, é Wagner mesmo o nome. O tabelião confirmou comigo que é Wagner. Mamãe pegou ela tinha lá um exemplar do Lar Católico, 1950, e mostrou para meu pai o que estava ali, um artigo assinado por um Wagner, mas que havia sido grafado erroneamente, Wagner. E assim eu fiquei sendo Wagner, W-A-N-G-N-R. Mas o que interessa aqui é naturalmente Milor Fernandes. Ele começou a trabalhar ainda bem jovem, na redação da revista O Cruzeiro, iniciando precocemente a trajetória na imprensa brasileira, que deixaria marca nos principais veículos de comunicação do país. Em seus mais de 70 anos de carreira, produziu de forma prolífica e exaustiva, ganhando fama em suas colunas de humor gráfico, em publicações como Veja, O Pasquim, Jornal do Brasil, entre vários outros. Em seus trabalhos, ele costumava valer-se de expedientes como forma, usando a ironia e a sátira, para criticar o poder e as forças dominantes, sendo, em consequência, confrontado constantemente pela censura. Era dono de um estilo singular. Era visto como figura desbravadora no panorama cultural brasileiro, como no teatro, onde destacou-se tanto pela autoria quanto pela tradução de um enorme número de peças estrangeiras. Ele era, portanto, filho de imigrante espanhol, Francisco Fernandes, e de uma brasileira, Maria Viola Fernandes. O pai morreu-lhe muito cedo, e a mãe teve muita dificuldade para criar os filhos, que incluíam ainda o Hélio Fernandes, conhecidíssimo jornalista que chegou a ser centenário, passado centenário, e duas irmãs, Judite e Ruth.
A popularização, aliás, entre 1931 e 35, Milor ele cursou o ensino básico na escola do Meyer, chamada Enes de Souza. Da professora Isabel Mendes, ele guardou, como costumava dizer, a lição definitiva, o prazer de aprender. Mais tarde, a escola pública seria renomeada, em homenagem à educadora, por Milor como a Universidade do Meyer. A mãe também veio a falecer cedo, deixando os filhos órfãos. E ele viveu criado por um tio, e passou as dificuldades naturais, né, de um órfão naquela tenra idade. Começou a trabalhar muito cedo e ele foi levado para a redação de O Cruzeiro. Ele atribuiu esse mérito de entrada para a revista O Cruzeiro ao seu tio Armando Viola, que era então chefe da seção de gravura e de publicação. Ele foi ser contínuo, repaginador e factotum, sendo a mistura de falta de experiência com o acúmulo de funções justificada pela ausência de pessoal especializado na redação, que era então uma sala enorme de 100 metros quadrados. O diretor Antônio Ascioli Neto e o desenhista Edgar de Almeida dividiam com Milor esse espaço. Na função de faz-tudo, Milor se metia nas oficinas, no laboratório, na diagramação e onde mais pudesse, inteirando-se de todos os processos de produção, eventualmente se tornando um engraçado guia turístico para quem quisesse conhecer as instalações de O Cruzeiro, ocasiões em que ele aproveitava para exercitar a imaginação, inventando importâncias históricas para objetos aparentemente mundanos, como, por exemplo, um espanador era tornado cetro do Papa, comprado ou trazido pelo chefe da revista, dono da revista, Assis Chateaubriand. Na mesma época em que trabalhava no Cruzeiro inicialmente, ele passou a complementar o baixo salário com traduções de livros para Ascioli, que assinava a autoria do trabalho e pagava ao funcionário a metade do que recebia, com a composição de quadras para a seção As Garotas, de Alceu Pena. O trabalho atraiu a atenção de Francisco Chateaubriand, que o chama para ajudar na revista A Cigarra. Certo dia, precisando fechar o último caderno, Fred desespera-se com a página ainda em branco e recorre a Milor, que com muito sucesso a preencheu com gravuras e ditos seus próprios, e aí se tornou titular naquela função. Bom, a partir do Cruzeiro, ele teve o salário melhorado naturalmente, né, os ganhos, mudou-se, pôde concluir, mudou-se de onde vivia, né, na casa do tio, e pôde viver, enfim, pagar as suas próprias contas. Ele aproveitou o período de desenvolvimento dele, fazendo viagens, fez uma viagem aos Estados Unidos e outra à Europa, onde ele teve contato com pessoas ligadas à arte gráfica, ao humor. Essas viagens foram de muita utilidade, muito valor para Milor Fernandes. Em 1954, Milor, já com 21 anos de idade, ele já estava bem estabelecido e comprou a famosa cobertura na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, que seria imortalizada em seus escritos e onde passaria o resto de sua vida. No mesmo ano, nasce seu primogênito, Ivan. Um ano depois, Milor divide com Saul Steinberg o primeiro lugar na Exposição Internacional do Museu da Caricatura de Buenos Aires, na Argentina. Diversificou a produção, escrevendo peças e traduzindo.
Em 1957, Milor expõe seus desenhos e pinturas no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A partir de 58, passa a manter sozinho a coluna O Pif Paf, cuja página dupla semanal é sempre assinada com seu pseudônimo Vão Gogo e suas variações. Em 1959, a convite de Chateaubriand, Fred Chateaubriand, ele apresenta na TV Itacolomi uma série de programas intitulada A Universidade do Meyer, que é uma reminiscência e uma referência à escola onde ele estudou, a escola da professora Salles. A Universidade do Meyer, portanto. Em 1960, Milor estreia no Teatro do Rio, no Teatro da Praça, no Rio de Janeiro, uma peça Um Elefante no Caos, que rende a Milor o prêmio de melhor autor pela Comissão do Teatro, Comissão Municipal do Teatro. Na mesma época, ele dá início a uma colaboração com o cineasta Carlos Hugo Christensen, que resultaria em roteiros de filmes Amor e Vento. Em 1961, ele abre uma exposição com seus desenhos na Petite Galerie do Rio. Viaja para o Egito, mas com a renúncia de Jânio Quadros à presidência do Brasil, ele antecipa a sua volta, trabalha uma semana na tribuna da imprensa, sendo precocemente demitido por ter escrito um artigo sobre a corrupção nos meios de comunicação. Em solidariedade, também se demitem vários editores, como Mário Faustino e Paulo Francis. A preocupação de Milor em prezar a liberdade em seus trabalhos o leva a vários conflitos na redação de O Cruzeiro. Em um deles, pede demissão após ter o termo amante sumariamente cortado de um texto, mas o pedido de dispensa é recusado. Em outra ocasião, no entanto, durante a reforma editorial implementada por Odilo Costa Filho, no começo da década de 60, ele ouve deste que lhe seria dada toda a liberdade, no que responde ao seu patrão: Odilo, você vai me perdoar, mas ninguém pode me dar a liberdade. Pode tirar, mas dar não pode. A defesa ferrenha da integridade de seu espaço criativo acabaria culminando no final do mesmo ano, com a saída de Milor da revista. Milor tem uma atividade variada, prolífica e bastante diversificada em diversos veículos de comunicação, sempre com grande sucesso. Em uma ocasião, por exemplo, ele foi demitido porque ele se referiu à primeira-dama do Brasil, então, a senhora Sara Kubitschek, que havia retornado de uma viagem de 6 meses à Europa, ou de vários meses à Europa, e havia recebido, então, o prêmio Mérito ao Trabalho. E aí, em função disso, dessa crítica que ele fez, ele foi afastado também do órgão de imprensa pelo qual, então, ele militava. Trabalhou também na Veja, no Pasquim, e sempre fazendo sucesso. Em 1977, Milor volta a expor seus trabalhos no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Sempre avesso a cerimônias e premiações, em 1978, ele aceita a homenagem do 5º Salão Internacional do Humor, de Piracicaba, mas com uma condição: a de que a inscrição da placa, com apenas o seu nome, fosse mudada para Aos Humoristas do Brasil, na pessoa de Milor Fernandes. Em seus últimos trabalhos, Milor, em 1980, conhece a jornalista Cora Ronay, com quem manteria um relacionamento pelo resto de sua vida. 3 anos depois, ele é homenageado no Samba Enredo, na Escola de Samba Acadêmicos do Sossego de Niterói. Não comparece ao desfile.
passa a colaborar para a revista Isto É, em 84, o Jornal do Brasil, em 86, e ele teve até uma colaboração com uma editora portuguesa de Lisboa, e por 10 anos, por um período longo de 10 anos, escrevendo naturalmente sobre arte e fazendo graça. E, curiosamente, um dos ministros de Salazar, então, teria dito: este gajo até que tem piada, mas escreve tão mal português. Bom, e Milor prosseguiu a sua carreira tumultuada, naturalmente, muito cheia de atividades, de muita energia, muito trabalho e muita dedicação. Eu não irei aqui me alongar nas considerações sobre Milor Fernandes, cuja vida é riquíssima e é do conhecimento geral, não é? Mas ele é um dos maiores escritores da língua portuguesa, apesar dessa observação que ele fez o ministro de Salazar, não é? Mas da língua brasileira, seguramente ele o é. Não só como escritor, mas pela sua forma sarcástica e irônica de se referir às situações, por mais adversas que fossem. Sobre as convicções de Milor Fernandes, a liberdade que Milor tanto prezava em seus trabalhos estendia-se também às convicções pessoais. Autoproclamado livre atirador, ele buscava não se comprometer com qualquer movimento organizado político ou religioso, considerando a ideologia uma bitola estreita para ele, para orientar o pensamento, ele que defendia o livre pensar, ele dizia que não havia pensador católico, como tampouco havia pensador marxista, havia o livre pensar. Na época que nós estamos vivendo, né, de agudizações aqui, de extremismos nas áreas principalmente de política, da ideologia, é importante considerar o papel que Milor representou e o seu espírito continua representando para nós. Eu agradeço a todos pela atenção, pela minha fraca leitura aqui de alguns trechos, mas, enfim, como eu disse, eu não tenho o dom do microfone no auditório. Muito obrigado a todos.